Eu passei por 5 empregos em 2025 até começar a trabalhar de CLT de home office. O ano de 2025 foi o mais louco profissionalmente falando pra mim, porque foi o ano que eu concluí a minha faculdade, eu sou formada em Direito. Mas eu não queria fazer nada na área. Na verdade, na época eu tava balançada ainda, hoje eu tenho certeza de que não quero. Desde 2023 que eu dou aula de reforço, então eu iniciei o ano de 2025 dando essas aulas de reforço. Mas em 2025 eu não tinha mais o volume de alunos que eu tinha no começo, eu tinha uma única aluna. E eu tava prestes a casar, então eu comecei a me desesperar porque eu precisava de um emprego pra conseguir juntar dinheiro pro casamento. Um parêntese importante no meio disso é que eu sempre fui meio doida de trabalho, assim, sempre que eu tô trabalhando em algum lugar eu invento outra coisa. Então eu tava dando aula de reforço, mas eu vendia brigadeiro na faculdade antes de terminar, e quando terminei, continuei fazendo brigadeiro por encomenda. Eu sempre tô fazendo algum bico. Aí nesse desespero pra conseguir um emprego, uma amiga minha conseguiu uma vaga pra mim em uma loja de produtos naturais. Aquelas que a gente pesa o tempero, ou então as castanhas, enfim. E nesse emprego, a gente tinha que ficar em pé o dia inteiro, não tem onde sentar, não podia sentar. O meu horário de almoço era 10 horas da manhã, e aí depois que eu voltava, eu ficava 6 horas em pé trabalhando. Eu me sujava muito de tempero, as minhas roupas ficavam todas sujas. Assim, gente, foi horrível pra mim, tá? Não foi nada com estabelecimento, é que o tipo de trabalho não funciona pra mim. Outra coisa, gente, eu tenho os meus horários de comer todos regrados. Eu tenho meu lanche da tarde e o lanche da manhã. E aí eu levava as minhas marmitinhas. Porém, lá é tão agitado e tão cheio que eu tinha que correr no fundo, comer, me sentindo culpada, porque era como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada nos momentos que eu saía do pátio da loja. E comia engolindo, era uma sensação horrível, assim. Aí eu voltei pra casa chorando no Uber umas 10 vezes, sendo que eu trabalhei só 15 dias. No 15º dia, porque ele pagava de 15 em 15 dias, ele foi se reunir com os funcionários pra pagar e eu me demiti. Mas eu tinha uma carta na manga que era vender sanduíche natural com o meu noivo na rua. A gente fez sanduíche natural e resolveu ir nas lojas do centro oferecer os sanduíches naturais. No segundo dia que a gente fez isso, a gerente da CS Club gostou da minha abordagem e me convidou pra ser consultora lá da Club. Consultora de vendas, no caso. E apesar de lá ser regime CLT também, de 8 horas por dia, porque eu fico indignada de vender as minhas horas pra ganhar tão pouco quanto o CLT, o salário mínimo normal, ganha. Mas eu gostava de trabalhar lá, porque era moda, ar-condicionado, a gente tinha que ir bem arrumadinha, era um ambiente só com mulheres. Então, eu amava. 3 meses depois que eu tava na Club, eu fui em um curso de comunicação e oratória com o Bruno pra gente entrar nesse curso. Aí a gente participou de uma consultoria e o dono do curso gostou de mim, entrou em contato comigo e me ofereceu uma oportunidade de emprego pra ser closer na empresa, com um salário o dobro do que eu recebia e as condições de trabalho melhores. Deus é tão bom que esse aumento veio no final do contrato de experiência com a Club, que seria renovado pra efetivo, e um mês antes do meu casamento, então ajudou muito e em tudo. Esse trabalho me fez crescer demais como pessoa, porque eu conhecia gente de todos os tipos que vocês imaginarem, mas eu não estava muito bem mais, porque era um trabalho que me desgastava emocionalmente. Não era pra mim também, gente. Eu acredito muito que é assim, ó. A gente nasceu pra uma coisa e quando a gente faz uma coisa diferente, a gente vai estar sempre incomodado. Eu sei que às vezes a necessidade faz a gente ficar em determinados lugares, mas quando a gente não gosta ou não foi feito pra aquilo, a gente vai ficar incomodado. Só que óbvio que eu não poderia sair, então eu comecei a pedir a Deus ajuda. Eu tava sofrendo muito, eu já não tava aguentando mais. Eu e os meus superiores conversamos, a gente tava tentando equilibrar pra ficar de uma forma mais confortável pra mim. Até que um belo dia, de madrugada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa próxima me convidando pra trabalhar com ele, só que dessa vez de home office, com um salário ainda melhor, com benefícios ainda melhores. Eu só vejo a mão de Deus em tudo isso, só. Isso foi em setembro ou outubro do ano passado e nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. Foi uma oportunidade que eu tenho certeza que caiu do céu. E o que eu fiz pra que tudo isso acontecesse foi ter fé e direcionar pra Deus todas as minhas dificuldades. Todas as vezes que não estava legal pra mim o trabalho ou que eu queria alguma coisa melhor, era pra ele que eu recorria. E é incrível que quando a gente tem fé e espera nele, as coisas acontecem.